Sabes aquela sensação estranha de que estás sempre no lugar errado? Sempre senti muito isso. Talvez porque eu sempre fui muito crítica em relação às coisas. Eu sempre procurei saber qual era a razão que estava por trás de ter que fazer determinada coisa. Acho que foi por isso que eu nunca senti que me encaixava verdadeiramente num trabalho. E olhem que eu já passei por vários. Recentemente eu li este livro, eu vou deixar o link dele na descrição, e também, ao mesmo tempo, passei por algumas mudanças na minha vida, nomeadamente uma transição de carreira, como eu já expliquei também aqui no canal. Isso permitiu-me chegar a algumas conclusões relativamente a este tema. E foi por isso que eu decidi fazer este vídeo, para te falar dos 3 passos para sair da confusão de não saber o que se quer fazer da vida. Primeiro, vamos perceber porque é que isso está a acontecer na tua vida. Segundo, eu vou-te ajudar a descobrir os teus talentos. E terceiro, vou-te dar algumas dicas para que a tua vida não pareça aborrecida. Fica comigo até ao final do vídeo, que eu tenho a certeza que este vídeo te vai trazer a clareza de que tu precisas. Antes de começar, eu quero pedir desculpa pelo facto da minha voz estar assim um pouco estranha. Se este é o primeiro vídeo do canal que tu estás a ver, sabe que esta voz rouca e meia sexy até não é a minha voz real. Eu tenho estado doente e por isso também tenho estado mais ausente no canal. Fica já aqui o à parte. Eu costumo publicar vídeos de segunda a sexta e tanto na semana passada como nesta só estou a publicar um único vídeo, o que é uma diferença drástica aqui na consistência do canal, mas eu prometo que quando a minha saúde voltar à normalidade, também os conteúdos do canal voltarão à normalidade, por isso subscreve o canal para não perderes nenhum conteúdo. Primeira coisa, porque é que isto está a acontecer contigo? Intensidade. Provavelmente é a palavra que mais te define ou que define a tua vida. O que acontece é que se algo que tu fazes não produzir um resultado significativo, tu sentes que não vale a pena fazer. E se isso por um lado significa que tu estás destinada a fazer grandes coisas, a fazer acontecer grandes projetos, a colocar coisas muito boas no mundo, por outro lado, esse sentimento pode-te travar. Aliás, eu tenho quase a certeza que esse sentimento te está a travar, pois aconteceu comigo. O facto de eu desejar querer fazer coisas grandiosas, querer produzir resultados grandes, fazia com que todas as pequenas tarefas que eu tinha que fazer eu rotulasse como insignificante e pensasse, eu acho que tenho que fazer coisas muito melhores ou coisas muito maiores para além disso. E ao longo do meu tempo em que trabalhei, por exemplo, como enfermeira, muitas das coisas que eu fazia eu realmente sentia que não tinha impacto verdadeiro e significativo no mundo. E eu sempre tive a ideia quase utópica de que eu estava destinada a fazer grandes coisas. Eu sei que isto pode ser até, parece aqui um traço meio arrogante, mas a verdade é que eu sinto no meu coração que eu não vim para ter um trabalho comum, para fazer coisas comuns. E essa sensação que eu sempre tive presente, claro que numas alturas menos, outras mais, fez com que eu muitas vezes me desligasse daquilo que era mais básico e de trabalhos mais operacionais que não me exigiam tanto de mim e me desconectasse e sentisse que aqueles trabalhos não valiam a pena ou até não faziam sentido. E se calhar contigo isso está a acontecer o mesmo, porque tu tens essa sensação de intensidade de que tens que estar a fazer uma grande diferença no mundo e ao mesmo tempo desvalorizas a pequena diferença, a pequena grande diferença que tu fazes às pessoas que estão à tua volta. Não desvalorizando a parte positiva de pensar assim, que realmente tu estás destinada a fazer coisas maravilhosas, deves também abrir os teus olhos para o facto de que, primeiro, se calhar tens que impactar as pessoas que estão mais perto de ti para que depois possas ter as ferramentas ou até a capacidade para impactar um número maior de pessoas. E para isso, tu tens que, obviamente, descobrir os teus talentos, aquilo que tu és boa a fazer e que podes usar esses talentos, como é óbvio, para colocá-los no mundo e trazer muito valor ao mundo. Eu tenho a certeza que tu, que me estás a ver, tens um talento dentro de ti, ainda que tu às vezes consideres que não, que tu és uma pessoa comum, que não tem nada diferente. Se tu realmente és uma pessoa comum, tu tens um talento, porque as pessoas todas têm uma habilidade e um talento dentro de si. Só que a diferença é que algumas pessoas já descobriram o seu talento, outras pessoas ainda estão à procura, mas aqui o movimento é estar à procura e não se sentar à espera que o talento surja. É engraçado esta história porque tive uma experiência profissional muito má, como eu já contei aqui no canal, que foi quando trabalhei no internamento, que foi um dos meus primeiros trabalhos como enfermeira.
Eu tenho um vídeo só a falar sobre isso, por isso não vou entrar em grandes detalhes em relação a essa experiência. Mas, por consequência desse trabalho, ficou um trauma muito grande na minha cabeça de que aquilo tinha sido horrível, tinha sido uma experiência horrível, e eu não considerava assim tanto que se calhar aquilo foi a minha experiência. Poderia não ser a experiência de outra pessoa. E quando uma amiga minha me veio perguntar, ela saiu do emprego em que ela estava, e ela veio-me perguntar, e eu já tinha saído desse trabalho, do internamento, se estavam a precisar para o trabalho de internamento. E eu disse-lhe, olha, eu não recomendo que tu vás para esse trabalho, porque o trabalho é horrível e tu não vais gostar. Basicamente desencorajei-a a seguir por esse trabalho. Depois, entretanto, ela conseguiu arranjar uma entrevista para esse mesmo local, precisamente para o mesmo sítio. Ela pediu-me até algumas dicas e alguns conselhos. Eu também não sou uma pessoa parva, não ia desencorajá-la se ela não me tivesse vindo pedir a minha opinião. As minhas opiniões, obviamente, eram negativas e eu dei uma opinião negativa. Só que aquilo que eu agora entendo como um erro foi o facto de eu lhe ter dito, olha, não vás. Eu podia ter dito, olha, esta é a minha experiência, tu se calhar até vais gostar. Talvez a minha ideia de proteger a minha amiga, de não querer que a minha amiga passasse por isso, eu disse, olha, tu não vais gostar, nem vale a pena tentar. Olho isso como um erro, porque, curiosamente, ela entrou nesse trabalho e ela está lá até hoje. Ela está lá já há alguns anos, penso que 3 anos pelo menos. E ela está muito feliz e eu várias vezes que falo com ela, que não são assim tantas vezes como eu gostaria agora, pergunto-lhe e ela diz que está a adorar. Eu já fiz vários check-ups com ela de e agora? Continuas a adorar? Porque custa-me acreditar, porque a minha experiência foi negativa, mas realmente ao refletir sobre isso eu pensei que o talento dela, lá está, tudo isto para voltarmos aqui ao tema, aquilo que ela gostava e se identificava como propósito dela estava num match com aquele trabalho, coisa que não acontecia comigo. Muitas vezes há pessoas que vão dar um match em determinada coisa e outras vão odiar essa mesma coisa. Então quais são as coisas simples para tu encontrares os teus talentos? A primeira delas é sem dúvida ler. Como é que ler vai-me ajudar a encontrar o talento? Ler permite-te mergulhar na mente de outra pessoa, na mente, na vida, da forma de pensar, na forma de agir de outra pessoa, mesmo que seja um livro de história, mesmo que não seja um livro técnico. Os livros de história permitem-te viver sobre os olhos e sobre a mente de outra pessoa. A personagem está com os seus conflitos e está a agir dentro da história e tu estás a compreender porque é que ela faz aquilo que faz e as consequências que ela tem disso. Isso permite também, sem dúvida alguma, refletir sobre aquilo que é importante para ti e sobre a tua própria vida. Não só estes livros como este que mostrei, que te permitem diretamente estudares o teu desenvolvimento pessoal, que eu, claro, sou suspeita a falar e considero essencial, mas também mesmo livros de histórias, como eu disse, te permitem desenvolveres uma versão de ti que se calhar até agora está escondida. E talvez seja algo que tem vindo a ser negligenciado da tua parte. Vamos ser sinceros, hoje em dia temos muitas distrações, temos telemóveis, temos televisão, temos mil e uma coisas mais interessantes na teoria do que ler. Só que ler tem sido uma das formas de eu descobrir quem é que eu sou. A segunda coisa é o contacto social físico. Outra coisa que tem vindo a ser negligenciado pela maioria das pessoas, eu incluída, é o contacto social cara a cara, combinar coisas fisicamente com as pessoas. Ou temos vidas extremamente ocupadas, que é o caso de algumas pessoas. Eu tenho amigas que têm 2 e 3 ou mais trabalhos e por isso não têm muito tempo, que no fundo até às vezes são essas amigas que mais tentam combinar coisas do que aquelas que estão livres. Porque muitas vezes nós não o fazemos por preguiça. Eu contra mim falo de, não me apetece estar a arranjar, não me apetece estar a sair de casa. Tendo a possibilidade de, com o telemóvel, mandar mensagem, estar em contacto e desabafar com outra pessoa, nós muitas vezes não vemos necessidade de estar fisicamente. O que é que isso permite e o que é que isso faz com que tu desenvolvas os teus talentos? Tu falares em voz alta, não é escrever. Tu comunicares aquilo que é importante para ti, tu tentares também ter algum feedback daquilo que as pessoas pensam de ti, como é que as pessoas interagem contigo, permite-te desenvolver uma personalidade, uma forma de estar que te vai colocar mais perto de descobrir aquilo que é realmente importante e aquilo que tu gostas de fazer. Quando tu te limitas àquilo que tu fazes sempre, rotineiramente, àquilo que tu estás habituado a ver e a fazer, que muitas vezes, aliás, nem são coisas muito saudáveis, como estar nas redes sociais ou estar constantemente só deitada no sofá a ver televisão. Quando tu te limitas a isso, também estás a limitar as tuas oportunidades de descobrir coisas novas. Descobriste a ti própria, aquilo que está dentro de ti. E é por isso que a terceira coisa para tu descobrires o teu talento é te manteres ocupada. Muitas vezes nós suspiramos por mais tempo livre para fazer aquilo que nós queremos e os nossos hobbies e aquilo que é importante para nós. Mas depois não sabemos como aplicar esse tempo livre. Quando efetivamente temos o tempo livre,
livre, ficamos muitas vezes a procrastinar e a fazer coisas que não são saudáveis. Nessa transição de carreira que eu fiz, quando deixei de ser enfermeira, e reparem, eu trabalhava por turnos, eu suspirava por ter tempo livre para criar os meus conteúdos. Mas quando esse tempo livre surgiu, eu muitas vezes não sabia como preencher as 16 horas ou 18 horas do meu dia que eu passava acordada. Eu dava por mim no telemóvel porque não tinha nada para fazer ou me sentia aborrecida por estar em casa. Dá que pensar, muitas vezes, que nós temos esta necessidade de nos mantermos ocupados, mesmo que esse ocupado seja não fazer algo que seja necessariamente produtivo, tipo estar a trabalhar, mas manter ocupado de uma forma saudável. Se há um dia em que eu já tenho os conteúdos preparados, que eu já tenho as minhas coisas, as minhas demandas feitas, mas eu não tenho nada para fazer, é justo para mim eu me deitar no sofá a fazer scroll nas redes sociais, ou eu devo ocupar esse tempo com hobbies mais produtivos? Sair de casa, lá está, ter esse contacto social, procurar fazer novas coisas, procurar estudar fazer uma nova formação, estudar um novo curso, estar em constante movimento, estar em constante ocupação. A nossa mente quer sim descanso, quer sim um tempo de descanso. Não é à toa que nós dormimos 8 horas por dia, algumas pessoas até mais, mas fora desse tempo de descanso, a nossa mente quer desafios, movimento, quer estar constantemente em ocupação, e então estar sem fazer nada também não é 100% saudável para nós, no meu ponto de vista. E é por isso que a terceira parte deste vídeo são as dicas para te manteres ocupada, para que a tua vida não pareça tão aborrecida. Eleonora, eu já tenho tanto tempo ocupado, eu já tenho uma carga horária tão forte e eu tenho que ocupar ainda mais a minha vida. Sim, tu tens que ocupar a tua vida, porque de certeza que tu tens tempo livre, de certeza que tens 2 folgas por semana, um fim de semana, e nesse tempo tu tens que ainda dar mais prioridade do que às pessoas que têm mais tempo, e por isso eu tenho aqui algumas dicas para te ajudar. Uma delas é ter um dia da semana temático. Quando eu digo temático, um dia em que tu fazes uma coisa específica, como por exemplo o dia em que tu vais ao cinema, o dia em que tu vais jantar fora, o dia em que tu vais dar um passeio na natureza, o dia específico para fazer determinada coisa. Porque, apesar do nosso cérebro gostar muito de rotinas e saber que determinada coisa vai acontecer, o nosso cérebro também gosta de sair da rotina. Então eu vejo o dia temático é quase como um sair da rotina, porque é um dia diferente dos outros, sendo rotineiro porque acontece uma vez por semana. Se for, por exemplo, um domingo, tu passares a tua semana e saber, ok, esta semana está a ser difícil, mas no domingo eu vou ao cinema ver aquele filme que eu quero. Ou, mas no domingo eu vou me encontrar com aqueles amigos que não vi durante a semana. Faz com que tu mantenhas a chama da tua vida acesa. Outra coisa interessante é pensar, quando nós temos alguma coisa planeada para fazer, seja mesmo alguma coisa marcada para daqui a um mês ou daqui a alguns dias de acontecer, nós sentimos-nos mais entusiasmados porque pensamos, eu tenho aquela coisa marcada e eu mal posso esperar que aquilo chegue. Então nós gostamos de ter aquele marco e aquele dia em que tu sabes que vais chegar e que tens aquilo para fazer. Por exemplo, recentemente, no dia 1 de maio, estamos no dia 6, eu fiz 7 anos de namoro. Nas últimas semanas de abril, em que eu me sentia até mais desanimada, eu pensava, mas estamos quase a chegar a 1 de maio, e no dia 1 de maio eu vou sair e vou festejar o meu aniversário de namoro. Então era um dia em que eu tinha ansiedade, uma ansiedade boa, como é óbvio, para chegar. Aqui há tempos falei com uma amiga, estava a falar até por chamada, ela não está cá em Portugal, e ela andava desanimada, veio falar comigo para me pedir alguns conselhos. E um dos conselhos que eu lhe dei foi precisamente a sugestão dela marcar uma viagem. Com o facto de nós termos alguma coisa marcada, nomeadamente uma viagem é uma coisa grandiosa que nós estamos sempre ansiosos que chegue a data, faz com que nós trazemos um pouco de luz à nossa vida. E ela na altura acho que seguiu o meu conselho, marcou uma viagem, um fim de semana, e ela teve a oportunidade de me dizer que, olha, realmente eu sinto-me mais animada porque tenho alguma coisa marcada e sei que vou fazer aquilo em tal dia. Isso faz com que a tua vida tenha outro gosto. Uma mensagem muito importante que eu queria frisar neste vídeo, e já agora se chegaste até aqui eu fico muito feliz porque eu tenho a certeza que tu tens tudo para dar certo, porque tu és uma pessoa que realmente se dedica e se preocupa contigo próprio, se preocupa em fazer com que a tua vida faça sentido. Infelizmente poucas pessoas têm isso. Muitas das pessoas deixam-se simplesmente levar até que se dão conta que o tempo passou e que não fizeram nada, que não procuraram nada de novo. E o facto de tu já seres uma pessoa diferente já te vai dar um ponto de partida muito grande. Mas uma coisa que eu queria deixar frisado, as coisas não mudam de um momento para o outro. Essa grande luz, essa virada de chave de que é isto que eu tenho que fazer, não só não chega de um momento para o outro, como nós romantizamos essa virada de chave. Muitas vezes eu tenho essa ideia de que
realmente eu sinto que é isto que eu tenho que fazer, eu sinto que é sobre isto que eu tenho que falar, mas depois surgem as boas oportunidades. Aquela tentação de que, e se eu falasse sobre aquilo, e se eu fizesse aquilo, e se eu vendesse tal coisa, e se eu abrisse um negócio de tal coisa. Eu costumo dizer que o bicho do empreendedorismo e do negócio está sempre a picar-me. Eu tenho um foco numa coisa, mas ao mesmo tempo picou-me o bicho do negócio e eu agora quero fazer outra coisa qualquer. Porque a novidade e fazer coisas diferentes estão sempre a surgir. Tu não deves te dar demasiada importância ao facto de tu agora ainda não saberes o que fazer. Tu deves dar, sim, valor de que realmente tu te preocupas em fazer algo com propósito e caminhar, estar sempre em constante busca para encontrar esse propósito, porque lembra-te, não é parada, não é à espera que o propósito caia e que alguma coisa surja, que o propósito faça surgir. É tentando, experimentando várias coisas. Muita gente fala comigo e diz, eu estou desanimada no meu trabalho, eu não estou feliz. E eu digo, que bom! É sinal que tu podes mudar, tu podes experimentar outras coisas. Se tu não estás feliz, é sinal que está na altura de experimentar outra coisa. Tu não tens agora que viver aí e estar contentado com isso. Tu podes experimentar outra coisa. E se a outra coisa não for feliz também, ótimo, é sinal que podes experimentar outra coisa. E cada coisa que experimentes, e que eu tenho muito esse pensamento, desculpem quem não concorda comigo, à medida que vais experimentando coisas, vais estando mais perto daquilo que faz sentido para ti. Então o segredo não é esperar acertar à primeira, nem esperar que as coisas surgem sem ir em busca delas. O segredo é aceitar que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não acertamos à primeira, mas que estamos sempre em busca de melhorar e em trazer clareza para a nossa vida. Obrigado por teres ficado até aqui. A seguir, para complementar aquilo que eu falei neste vídeo, eu sugiro que tu vejas um vídeo em que eu falo sobre as 5 verdades duras que te vão colocar à frente da maioria das pessoas. Nesse vídeo eu explico o que é que tu tens que entender de uma vez por todas na tua vida para que tu possas alcançar coisas muito maiores que a maioria das pessoas não consegue. Um grande beijinho, e subscreve o canal, porque a maioria das pessoas que vê os meus vídeos não subscreve o canal e vocês sabem que é muito importante para mim, para me ajudar a crescer, e eu quero muito chegar no mês de maio aos 400 subscritores. Por isso, faz a tua parte e subscreve o canal. Um grande beijinho e nós vemos-nos já neste próximo vídeo. Até à próxima!